E se alguém tivesse mostrado o calendário do Flamengo até a parada da Copa, eu acho que ele ia pensar, pô, não é só com o meu time, né? Aliás, o do Flamengo é bem mais complexo que o do Palmeiras. É muita viagem, adversários difíceis e alguns desfalques importantes, né? Como o Arrascaeta e o Paquetá. Bom, mas é para isso que o Flamengo arrecada 2 bilhões por ano, ganha mais na televisão e tem um timaço. Cara, a exposição. Invejoso. Rapaziada, a mídia paulista aí, como sempre, né, secando o Flamengo. Vamos ver aí o que eles falaram sobre essa difícil sequência do Flamengo até a parada da Copa do Mundo. E também, segundo parte deles, né, o Flamengo não deve ter igualdade com os seus rivais pelo fato de ser um time milionário e também ter um bom elenco. 10%. O Flamengo entra em campo hoje contra o Independiente Medellín e, se vencer, pode ter a vaga antecipada já para a segunda fase da Libertadores. Lembrando que nos 3 últimos anos, mesmo na campanha do título do ano passado, o Flamengo se classificou em segundo lugar. Né? Deu aquela paçocada contra o Central Córdoba em casa, a coisa ficou embananada, depois passou também raspando pelo Estudiantes no meio do caminho, mas acabou campeão. Em 2024, o Flamengo ficou atrás do Bolívar, com pontos perdidos para o próprio Bolívar, Palestino e Bilionários, fez 10 pontos. E hoje, o rubro-negro encara o Independiente Medellín, tentando confirmar uma vaga antecipada nas oitavas. Fala. Cara, eu acho a sequência do Flamengo a mais difícil, né? Porque são muitas viagens e ele vai à Colômbia quinta. Joga contra o Grêmio em Porto Alegre domingo. O Grêmio jogou na terça. Depois ele vai a Salvador no meio de semana para a Copa do Brasil. Ele só fez 2-1. E depois ele vai a Curitiba enfrentar o Atlético Paranaense no final de semana. Porque o Flamengo está jogando às 3, certo? Certo. Ele tá perseguindo o Palmeiras e tem a questão das... Cara, não é simples não, hein? Muita viagem, adversários difíceis, hoje, em tese, tecnicamente o mais simples, e alguns desfalques importantes, né? Como o Arrascaeta e o Paquetá. Então, nessa perseguição ao Palmeiras no Brasileiro, sobretudo no Brasileiro onde ele está atrás, o Abel... Eu sempre fico dando risada. O Abel Ferreira deu a coletiva após vitória do Sport Cristal, metendo o pau no calendário, no intervalo, nos jogos do Palmeiras. A frase, ganha o brasileiro quem ganha o calendário. Pois é, se alguém tivesse mostrado o calendário do Flamengo até a parada da Copa, eu acho que ele ia pensar, pô, não é só com o meu time, né? Aliás, o do Flamengo é bem mais complexo que o do Palmeiras e os dois disputam a ponta do brasileiro. Bom, mas é para isso que o Flamengo arrecada 2 bilhões por ano, ganha mais na televisão e tem um timaço que é europeu no Brasil, né, Júlio? Exatamente isso. Aí você pega essa maratona e tira o Lino, entra o Cebolinha, sai o Bruno Henrique, entra o Pedro, sai o Luiz Araújo, não sei quem, o Plata, entra o Luiz Araújo. Então, perdeu o Arrascaeta, é verdade. É uma perda importante, porque é um jogador crucial. O Paquetá machucado também. Mas se tem alguém para encarar esse tipo de calendário aí é o Flamengo, né? Assim, ele consegue construir elenco no talão de cheque, coisa que outros não conseguem. O Palmeiras consegue também, não com a mesma força, com a mesma pujança, mas consegue. Então, assim, na frase do Abel e na situação do Flamengo, quem ganha o campeonato é o calendário, quem ganha do calendário é quem tem mais elenco, quem tem mais elenco é quem tem mais dinheiro. Flamengo e Palmeiras. Perfeito, eu assino embaixo sobre o que eu disse. É uma questão de grana, gente. Quem tem grana resolve essa questão. Então, mas aí eu acho que Palmeiras e Flamengo estão mais ou menos na mesma condição, certo? Ah, sim, exatamente. Eu só estou dizendo que o Abel tem falado... Um pouco à frente, né? Oi? De grana. Flamengo um pouco à frente de grana, né? Sim, mas em termos de investimento... Chega num nível ali que é tanta grana que também... Em termos de investimento na formação do elenco, por exemplo, ano passado o Palmeiras até investiu mais do que no Flamengo. Muito, sim. Né? Sei lá, sim, eu acho que o elenco do Flamengo ainda oferece mais opções. Mas é assim, o Palmeiras, para comparar, ele não tem essa sequência de viagens tão pesadas e o jogo, e às vezes acontece isso, né? A partida da Copa do Brasil é simplesmente para cumprir tabela, né? O Palmeiras pegou o adversário mais fácil. Em Londrina,
campo neutro, Jacuipense. Então ele pode, nessa rodada de meio de semana, eu acho que essa é a principal comparação. O Flamengo vai no Barradão para defender a classificação contra o Vitória. Foi 2-1 ainda, no Barradão. E o Palmeiras vai jogar em Londrina um amistoso contra a Jacuipense. Faz diferença nesse sprint final até a parada da Copa. Casão, você estava falando sobre isso. Aí, né, galera? E um ponto importante que ele acabou citando é esse jogo do Flamengo aí contra o Vitória no Barradão, né? Se trata de um jogo difícil pelo fato do Flamengo aí ter feito um placar magro, né? O Flamengo acabou vacilando, desperdiçando chances e poderia ter saído aí desse jogo aí com um placar bastante tranquilo para o jogo da volta. Mas vamos ver aqui também o Flávio Prado, que acabou falando dessa sequência do Flamengo no Brasileirão e na Libertadores. Ao se classificar, eu entendo que tem mesmo que ficar focado no Campeonato Brasileiro, até porque o Flamengo não necessariamente precisa ser primeiro do grupo para ser campeão. O ano passado mesmo não foi assim. Ele vai bem, ele administra bem o mata-mata, então acho que é Campeonato Brasileiro. No final de semana foi um grande vacilo do Flamengo. O Palmeiras é um time que perde muito pouco, não é exatamente o estilo de jogo que eu gosto, que eu aprecio, mas sem dúvida é um time pragmático, é um time que ganha muitos jogos. A diferença de um gol vale 3 pontos. De novo, não é o que eu gosto como espetáculo, mas não dá para deixar de reconhecer que o Palmeiras perde pouco, que o Palmeiras consegue vitórias apertadas, mas que somam 3 pontos. E o Flamengo não pode deixar escapar a oportunidade, sabendo do empate do Palmeiras contra o Santos, ceder empate para o Vasco da maneira que cedeu. Então, é necessário isso porque ainda tem muita coisa pela frente, mas a rodada 14, 15, 16, 18 vale igual a 38ª. Então, você não pode dar vacilo para um time tão pragmático como o Palmeiras. Então, realmente, classificando-se, eu entendo que tem que voltar todas as forças, toda a atenção para o Campeonato Brasileiro, que é onde ele tem um adversário que vai bater de frente com ele. É o mesmo da Libertadores, mas isso é lá na frente. No Brasileiro, ele sabe que ele tem que estar de olho no Palmeiras. Não importa o que tem entre eles, o que importa é o Flamengo está ligado ao Palmeiras, o Palmeiras do Flamengo, são os dois que brigam diretamente pelo título. E algo, galera, que é bastante interessante para o Flamengo, né, terminar bem essa primeira etapa da Libertadores é o fato de poder decidir os seus jogos no Maracanã, o que não aconteceu na temporada passada. E manter essa perspectiva de ter uma das melhores campanhas, que a gente sabe é um aspecto positivo, né? Lá na frente, você poder ter a possibilidade de definir como mandante. O Flamengo, no ano passado, por exemplo, ele definiu todos os mata-matas como visitante, né? Ele passou em segundo. Então ele joga com o Inter como visitante, Estudiantes define como visitante e Racing define como visitante. E tanto contra o Estudiantes como contra o Racing, contra o Inter não. O Flamengo foi lá e ganhou o segundo jogo. Mas os jogos na Argentina foram mais apertados, né? O Estudiantes foi nos pênaltis, o Racing teve o aspecto do Flamengo jogar muito tempo com um jogador a menos. Não foi ele pressionado, né? O Racing é um time muitos problemas, né? O que o Mauro até apontou à época, o time treinado pelo Costas. Até vi uma entrevista dele ontem reclamando do sintético. Ele falou: eu sou igual o Neymar, eu não gosto de gramado sintético, porque o Racing jogou no sintético lá do... Mas o Botafogo perdeu o jogo. O trabalho dele hoje é péssimo em qualquer gramado, sintético, piso de plástico. Eu vi muita gente comentando isso, né? E os outros 7 jogos anteriores? Qual era o problema? A torcida adora ele, negócio, ele é uma coisa doentia. Então, acho que para o Flamengo hoje é um jogo muito acessível para ganhar e manter essa batida, para ter, em resumo, essa questão da melhor campanha, né? E vai ser no saldo ali, se o Corinthians ganhar os 2 jogos, eu acho que desses 2 Corinthians tem para fazer, um apenas é em Itaquera. Isso, o outro é lá no Uruguai, o outro vai ser contra o Peñarol no Uruguai, em meio a uma sequência de Campeonato Brasileiro. E tem o Rivadavia aí também, que pode ter a melhor campanha. Então o Flamengo pode ainda terminar com a melhor campanha da primeira fase. Então tá aí, né, galera? Realmente pro Flamengo é de suma importância, né, conseguir decidir esses jogos no Maracanã. Eu acho que isso acaba fazendo com que o Flamengo faça, né, decisões com menos susto, né, conseguindo aí controlar talvez ali o primeiro jogo e na segunda partida podendo decidir no Maracanã. Isso até pode acabar influenciando também, né, galera? No Campeonato Brasileiro, o Flamengo conseguindo decidir jogos com mais tranquilidade é sinônimo do Flamengo também conseguir fazer bons jogos no Brasileirão e conseguir ganhar as 2 competições mais importantes para o Flamengo nessa temporada. Mas é isso, galera. Vou ficando por aqui. Se gostou do vídeo, se inscreve no canal, deixa o like e também aquele hype.